Muito bem, então o assunto de hoje é estado de tensões, tá? Estado de tensões. Eu vou mostrar isso que está aí, essa matéria, através de um exercício. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho uma argila que se depositou aqui, uma argila sedimentar, nível d'água, então nível d'água superficial. Aí o exercício pede, ó, calcule as tensões efetivas vertical e horizontal atuantes no ponto P mostrado na figura abaixo. Então está aqui o ponto P. Sabe-se que a argila é normalmente adensada e seu coeficiente de Poisson é igual a 1/3. Esse coeficiente de Poisson, eu acho que vocês já viram em outras disciplinas, certo? É um parâmetro de deformabilidade. Vocês podem ter visto ele como Mi ou Ni, tá? Aqui a gente vai chamar ele de Ni. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é esse coeficiente de Poisson. Mas basicamente é o seguinte, ó. Então esse solo se depositou aqui, tem um peso específico saturado de 15 kN por metro cúbico. O ponto P está a 5 metros de profundidade. Eu tenho atuante de tensão efetiva vertical e tensão efetiva horizontal. Certo? Então esse solo ele foi se depositando aqui em camadas. Aí o que acontece com essa deposição? A tensão vertical vai aumentando. A tensão vertical vai aumentando. Se eu pegar um pontinho aqui, ó, imediatamente do lado desse, vou fazer aqui um pontinho aqui do lado, ó, representado por um quadradinho, aqui assim. E um outro quadradinho aqui do lado, aqui, ó. Tá? 2 pontinhos adjacentes ao que a gente está analisando, que é o branquinho que está aqui. O que acontece? O acréscimo de tensão que esse solo vai sofrendo, à medida que vai acontecendo a deposição, como isso aqui são camadas, o acréscimo de tensão aqui no ponto P vai ser igual ao acréscimo de tensão num ponto imediatamente do lado. Tá? Então, é uma carga de grande dimensão. Então, o acréscimo de tensão aqui é igual ao acréscimo de tensão no ponto imediatamente do lado. Aí, o que vai acontecer com o ponto P, que é esse central? À medida que ele tende a se deformar horizontalmente, os azuis do lado aqui, ó, eles também vão ter a mesma tendência de deformação horizontal. Então, acaba que essa deformação horizontal não acontece. E então, o que eu tenho apenas? Eu tenho apenas deslocamento vertical, que é o recalque. Tá? Então, esse elemento mostra que está aqui. Ó, o que está acontecendo com esse solo? Ele está se deslocando apenas na vertical. Aqui é o ponto P colocado de maneira tridimensional em perspectiva. Né? Então, ele está sofrendo apenas um deslocamento vertical. Por que não sofre deformação horizontal? Porque os outros pontinhos aqui vizinhos, eles recebem acréscimos iguais e têm a mesma tendência de deformação horizontal, anulando a deformação horizontal do ponto em foco, que é o ponto P. Vocês entenderam? Então, basicamente, com essa deposição, eu tenho o caso unidimensional, o caso edométrico que foi estudado. Lá, quando a gente falou de recalque unidimensional e também no processo de adensamento unidimensional. Tá? É razoável admitir que isso aí não vai sofrer deformação horizontal. Beleza? Mas o exercício, ele pede o quê? Ele pede
a tensão vertical efetiva e a tensão horizontal efetiva. A vertical é moleza, né? Vertical você tem aqui 5 metros, peso específico saturado de 15 kN por metro cúbico. Basta pegar 5, né? Multiplicar pelo peso específico submerso, que no caso é 5, e aí fica 25 kPa de tensão vertical. 25, né? Então isso aí, de cabeça você já faz esse cálculo. Pronto. Agora, o que acontece? Deixa eu só parar um pouquinho a apresentação. Vou colocar aqui. Olha só, as minhas duas mãos aqui em contato, os punhos fechados, representando os grãos sólidos do solo. Existe atrito entre esses sólidos, né? Existe um atrito que está aqui, uma tensão que existe aqui, ó, e que a tensão vertical, ela não vai atuar, não vai ser igual à tensão horizontal. Por quê? Porque em função desse atrito, em função dessa resistência que existe entre grãos aqui, ó, a tensão vertical não se transmite para o plano vertical em forma de tensão horizontal, tá? Então, vou ter uma diferença entre a tensão horizontal e a vertical, ok? Então, fisicamente, a gente consegue entender isso. Agora, por exemplo, a água. Se você pegar a água e encher essas bolinhas de soprar de festa de criança, né? Essas bexigas de festa de criança, enche de água, o que vai formar? Vai formar uma bolinha, né? Ela vai ficar uma esfera. Por que ela fica uma esfera? Porque a água não tem resistência ao cisalhamento. E a pressão de água ela é igual em todas as direções. Então, por isso que fica uma esferinha. A pressão de água é o quê? Isotrópica. Isotrópica. Agora, no solo, as tensões efetivas serão diferentes por conta da resistência ao cisalhamento, tá? Por conta da resistência ao cisalhamento. Agora, a água que está lá nos poros do solo, evidentemente que a pressão de água vertical é igual à pressão de água horizontal, certo? Então, poropressão, em termos de poropressão, elas são todas iguais, independente da direção que você analise. Justamente por isso que eu acabei de falar. Porque não há resistência ao cisalhamento na água. Na água. Tá? Muito bem. Esse atrito que eu falei, além do atrito, você pode ter também uma parcela que é uma parcela coesiva, né? entre partículas. De tal maneira que a tensão horizontal aqui, ó, vai ser diferente da vertical, tensão efetiva. Eventualmente, elas podem ser iguais. E, eventualmente, a tensão efetiva horizontal pode ser maior do que a vertical. Aí você vai falar, professor, agora você esculhambou tudo. Não, calma que a gente vai ver mais para frente. Mas, vamos começar assim, ó. Tensão efetiva vertical tem um valor, 25 kPa, e a tensão efetiva horizontal aqui vai ter um valor menor do que a vertical nesse caso, por conta justamente da resistência ao cisalhamento entre partículas. Ok? Vamos ficar combinado por enquanto assim. Depois a gente vai entender outras situações. Agora, eu acho que em mecânica dos sólidos, vocês veem a lei de Hooke,
não é isso? Que é essa que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma corzinha. Tá em azulzinho aqui é a lei de Hooke. Vocês já viram isso, né? Você vai aplicando tensão, tem deformação, um gráfico de tensão-deformação com uma inclinação que é o modo de elasticidade. Não viram? Então, se você fizer um gráfico aqui assim, ó. Viram ou não viram, gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. A gente viu em Mac 3, mas já tem um tempinho. Mac 3? Mac 3 é o quê? Mecânica? É mecânica de sólidos 3. Mecânica dos sólidos 3, tá? Então, basicamente, o que diz essa lei de Hooke, que além de sólidos 3, vocês vão ver em outras disciplinas, né? Quando estiver falando de aço, concreto, e aqui em solo também. O que está dizendo é o seguinte, ó. Deixa eu inserir aqui uma caixinha de texto. Eu tenho um gráfico aqui que eu tô colocando, ó, tensão, no eixo das ordenadas, tá certo? No eixo das abscissas, deformação. Deformação a gente chama de epsilon, né? O que é deformação? É o deslocamento dividido pela altura inicial. Então, se você pegar um corpo de prova, tá? O que diz a lei de Hooke? Se você for aplicando tensão, vai acontecendo uma deformação de maneira linear. Teoria da elasticidade. Certo? Qual a inclinação dessa reta que está aqui? É justamente o modo de elasticidade, né? Ó, a tensão vai atuando e vai tendo deformação. Se você manipular essa equação, ó, a deformação é a tensão aplicada dividido pelo modo de elasticidade. Então, quanto maior o modo de elasticidade, menor a deformação. Quanto maior o modo de elasticidade, mais rígido é o material. Se esse material for um material elástico, você vai carregar, você vai ter uma trajetória de carregamento, por exemplo, daqui para cá. Tá vendo? Ó, setinha. Se você descarregar, o que vai acontecer? Ele vai retornar à condição inicial. Isso é um material elástico. Elástico linear. Elástico linear. Tá certo? Tensão, deformação. Agora, essa lei de Hooke é a lei de Hooke simples, quando eu tenho só a carga vertical. Ó, aqui está um corpo de prova, estou aplicando só uma carga vertical, vamos pensar, ó, que esse valor aqui é zero, vamos dizer, né? Ó, esse valor aqui é zero. Então, vou aplicando só uma carga vertical, eu tenho esse comportamento aqui segundo a lei de Hooke, da teoria da elasticidade. Agora, se eu tiver uma situação genérica, tridimensional, em que eu tenho um acréscimo de tensão vertical, tá? Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui uma figurinha.
Não. Mas se eu tenho uma situação tridimensional, que além da carga vertical, aqui, ó, a carga vertical, eu estou representando como sendo chamada tensão principal maior. O que é uma tensão principal? Antes de mais nada. O que é uma tensão principal? Vocês não lembram o que é tensão principal? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. São tensões em que no plano da tensão principal só tem tensão normal, não tem tensão cisalhante. O que é tensão cisalhante? A tensão cisalhante atua aqui, ó, paralela ao plano, e a tensão normal atua ortogonal ao plano. Então, só tem tensão ortogonal ao plano. Depois a gente vai ver que quando a gente for abrir, por exemplo, um plano genérico, você vai ter um estado de tensão, você vai ter tensão normal e tensão cisalhante. Normal, ortogonal ao plano, cisalhante paralela ao plano, com uma determinada inclinação alfa. Então, nesses planos aqui, ó, no caso aqui, esse aqui é o plano horizontal e no plano vertical, nessa brincadeira que eu estou fazendo, eu só vou ter a tensão principal, sigma 1, e nesse caso que está aqui, que a gente chama de caso axissimétrico, a tensão sigma 2 e sigma 3 são iguais. São as chamadas tensões principais. Então, eu tenho uma tensão principal, que é a tensão principal maior, delta sigma 1, tá? Um acréscimo de tensão principal maior, e um acréscimo de tensão principal menor, delta sigma 3. Eu poderia ter também um plano ortogonal, delta sigma 2 de tensão principal intermediária. Nesse caso que está aqui, que é o caso axissimétrico, a tensão principal intermediária é igual à tensão principal menor, tá? Caso axissimétrico. De uma maneira genérica, então, se eu tiver essa situação que está aqui, ó, eu vou ter a chamada lei de Hooke generalizada. Então, eu vou ampliar essa aqui, que é bem simplesinha, que é só para carga vertical, é só usando, então, uma tensão principal, né? E agora eu vou passar para a lei de Hooke generalizada. Na lei de Hooke generalizada, então, a deformação ε1 é correspondente ao acréscimo delta sigma 1. Então, aqui, por exemplo, nessa figurinha que está aqui, delta sigma 1 é vertical, ε1 vai ser o quê? Vai ser a deformação vertical aqui, ó, tá? Na lei de Hooke generalizada fica assim, ó. Modulacidade aparece, e aqui aparecem as três tensões principais. Eu coloco o delta para mostrar que são acréscimos, né? Então, são acréscimos delta sigma 1, delta sigma 2, delta sigma 3. Uma forma genérica. E aparece, então, aqui o chamado coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, ele vai ser um parâmetro de deformabilidade que está aqui, que vai entrar na lei de Hooke generalizada. Tá? Então, ó, delta sigma 2 e delta sigma 3, nesse caso, têm a mesma magnitude. E eles vão ter uma influência na deformação vertical, tá? E a influência desses valores aqui na deformação vertical se dá através de quem? Da magnitude do coeficiente de Poisson. Ele é essa figurinha aqui que vai dizer o quanto dessas tensões aqui, ó, tem influência na deformação vertical. Tá? Modulacidade e coeficiente de Poisson, eles podem ser obtidos através de um ensaio, que vocês vão ver mais lá na frente, que é o chamado ensaio triaxial. Então, se vocês quiserem anotar aí, ó,
A partir do ensaio triaxial no solo, é possível a obtenção do modo de velocidade e do coeficiente de Poisson, tá? Beleza? E da mesma maneira que a gente faz para ε1, é possível fazer para ε2 e para ε3. No caso aqui, ó, ε2 e ε3 são iguais porque eu estou com uma figurinha que é a situação axissimétrica. Claro, ε2 é igual a ε3 porque delta sigma 2 é igual a delta sigma 3, tá? Beleza? Então eu tenho, vamos dizer assim, de uma maneira genérica, eu tenho 3 planos de tensões principais. Plano da tensão principal maior, da tensão principal intermediária e da tensão principal menor. Tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma figurinha aqui melhor para mostrar isso para vocês. Só um instantinho, hein? Eu acho que vocês esqueceram muito dessa matéria que vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos. Eu estou com essa sensação. Então, tensões principais. De Hooke. Só um instantinho, hein? Deixa eu ver uma figurinha boa aqui para vocês. Bastante. Vou pegar essa aqui mesmo. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Só um instantinho. Deixa eu compartilhar. Peraí. Ok. Estão vendo aí? Peraí. Ó, deixa eu criar um slide aqui. Acabei de pegar essa figurinha aqui na internet. Esse cubo que está aqui, ó, tá vendo? Ele tá pegando um material qualquer. Esse ovo aqui, ó, um ovo. E aí daqui ele está extraindo um cubo que tem estado de tensões aqui
nesse caso aqui, ó, tá vendo esse cubo? Ele representa o estado de tensões aqui em 3 planos ortogonais. Então, a situação tridimensional. Só que aqui eu tenho tensões cisalhantes, tá? Então, essas aqui, paralela aos planos, são chamadas tensões cisalhantes. Essa sigma 1,1 que está aqui, ó, sigma 2,2 e sigma 3,3 são as tensões normais. Imagina, se não tivesse essas tensões cisalhantes, só tivesse sigma 1, sigma 2 e sigma 3, eu teria 3 planos de tensões principais. Vocês entenderam isso? Numa condição genérica. E aí, nesses 3 planos, eu teria essas 3 deformações. Tá? Para calcular a deformação, então, eu preciso do modo de elasticidade, do coeficiente de Poisson e da magnitude das tensões principais. Perfeito, gente? Agora, esse caso que está aqui da figurinha, esse caso aqui, é um caso axissimétrico. Então, é um caso particular, onde a sigma 1 é diferente da sigma 2, só que a sigma 2 é igual a sigma 3. Tá? Então, uma situação onde sigma 2 é igual a sigma 3. Vamos lá, vamos seguir. Olha só. Eu posso dizer que ε3, a deformação ε3 é uma deformação horizontal, tranquilamente, né? É a deformação horizontal. ε1 é a deformação vertical. Então, ε3, eu estou dizendo que vai ser a deformação horizontal. Ou seja, vai ser a deformação que vai acontecer aqui assim, ó, na horizontal. Isso que eu desenhei aqui foi o deslocamento horizontal. Tá? Então, eu tenho que, no caso, qual é a deformação horizontal? Qual é a deformação horizontal para a situação com a deposição dessa argila mole que está aqui? Qual é a deformação horizontal? Zero, né? Zero, não é? Por quê? Porque eu tenho caso unidimensional. Então, na lei de Hooke generalizada, se eu pegar esse ε3 e igualar a zero, ou seja, se eu pegar a deformação horizontal e igualar a zero, o que acontece? Peguei essa equação toda que está aqui e disse que a deformação horizontal é zero. O modo de elasticidade não é zero. Tá? Então, esse termo aqui, ó, 1 dividido por E, é um valor diferente de zero. Tá? Né? Até se o modo de elasticidade fosse igual a zero, isso aqui seria infinito. Né? Então, esse termo aqui é um termo diferente de zero. O fato é esse. Agora, esse termo entre colchetes aqui, então ele é igual a zero. Claro, né? Se esse termo de fora é diferente de zero, o termo entre colchetes é igual a zero. Então, agora eu peguei aqui o termo entre colchetes, ó, que a tensão efetiva horizontal é quem? É o delta sigma 3, tá? A tensão efetiva vertical é o delta sigma 1, substituir, delta sigma linha horizontal é o delta sigma 2 também, no caso axissimétrico. Então, nesse caso axissimétrico, eu tenho essa equação. Ora, essa equação tem a tensão efetiva horizontal e tem a tensão efetiva vertical. O que eu quero estabelecer aqui? Eu quero estabelecer uma equação para calcular a tensão efetiva horizontal. Tá? Aí eu vou manipular agora essa equaçãozinha que está aqui. Ó. Aí manipulando, sigma linha H é igual a menos ni sigma linha H é igual a ni sigma linha H menos ni sigma linha H é igual a ni sigma linha V. Então, sigma linha H, tensão efetiva horizontal, é possível calcular se você tiver a vertical e o coeficiente de Poisson do solo, coeficiente de Poisson, que é um parâmetro de deformabilidade. Então, com o coeficiente de Poisson, eu tenho condições de calcular a tensão efetiva horizontal.
Agora, esse termo que está aqui, ó, ni dividido por 1 menos ni, a gente na mecânica do solo chama de K0, ou coeficiente de empuxo no repouso. Então, olha só como que fica a expressão, ó. Tensão efetiva horizontal é a vertical vezes o K0. Tá? E o K0 é quem? Ni dividido por 1 menos ni. Ah, professor, por que coeficiente de empuxo horizontal? Desculpe, coeficiente de empuxo no repouso, K0. Por que coeficiente de empuxo no repouso? Por quê? Porque eu não vou ter deformação horizontal, tá? Depois, em solos 2, vocês vão ver coeficiente de empuxo ativo, coeficiente de empuxo passivo. Todos esses vão envolver deformações horizontais. Então, nesse caso que está aqui, que eu tenho deformação unidimensional, tá? Não tem deformação horizontal, eu chamo o K0 de coeficiente de empuxo no repouso. Então, aqui fica agora fácil de calcular a tensão efetiva horizontal. Vamos fazer essa brincadeira lá no Excel? Vamos colocar os números lá para desenvolver isso. Então, vamos lá para o Excel. Então, vamos aqui, ó. Colocar aqui um título: estado de tensões no solo. A figurinha eu tenho como base essa aqui. Vamos começar com o que nós aprendemos antes da aula de hoje, com tensão total vertical, poro, pressão e tensão efetiva. Então, é até uma revisão da matéria, né? Tensão total vertical em kPa. Poro, pressão em kPa. Tensão efetiva vertical em kPa. Vamos começar então com o que atua no plano horizontal. Foi a nossa primeira matéria, né? Tensão total vertical aos 5 metros. Total. Sigma, né? Sigma V. Então o símbolo é sigma V. Poro, pressão, U. Qual é a tensão total vertical lá, aos 5 metros? Total.
É 5 vezes 15. Isso, 5 vezes 15, né? Então, 5 vezes 15. Poropressão. 5 vezes 10. 50. Tensão efetiva igual a tensão total menos a poropressão, Terzag. Terzag velho. Aí. Agora vamos para o plano horizontal, tá? Só que aí, no plano horizontal, eu vou pegar... Dá um Ctrl C aqui. Ó, dá um Ctrl C aqui. Dá um Ctrl C aqui. Vamos aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só trocar a palavra total vertical por horizontal. Poropressão é a mesma, né? Já falei com vocês sobre isso. A poropressão é independente da direção. Agora, então, eu vou ter uma tensão total. Horizontal vai ser sigma H. E uma tensão efetiva horizontal, sigma linha H. Tá certo? Aqui, eu vou fazer uma inversão. Eu vou pegar isso que está aqui, vou colocar para cá. Isso aqui eu vou colocar aqui. E isso aqui eu vou colocar para cima. Isso aqui eu vou colocar para cá. Isso aqui eu vou colocar aqui assim, ó. Isso aqui eu vou colocar para cá. Pronto. Vou deletar isso aqui. Tensão efetiva horizontal. Acabamos de ver pela dedução, a partir da teoria da elasticidade, né? Acabamos de ver essa dedução, que a tensão efetiva horizontal, ela pode ser calculada se eu tiver o chamado coeficiente de Poisson do solo. Coeficiente de Poisson. Tá? Eu vou colocar ele aqui assim, ó. Colocar ele aqui em cima. O coeficiente de Poisson é adimensional e a letrinha dele é Ni. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Isso, Ni. Está dizendo no enunciado que ele é 1/3. 0,3333, uma dízima, né? 1 dividido por 3. Está aqui o coeficiente de Poisson. Vamos colocar aqui também, ó, bom que eu deixei um espaço aqui, ó, linhas de grade, e vamos colocar também aqui o K0. Subscrito. K0 que eu chamei de quem mesmo? Coeficiente de empuxo no... Não, o negócio aqui está esquisito, tô fazendo bobagem. Aqui eu estou colocando o símbolo. Espera aí. Eu estou colocando o símbolo aqui do ladinho, né? Então, vou colocar, fazer do mesmo jeito. K0 está aqui do ladinho, ó. Subscrito, ok. E aqui vamos colocar o nome do bicho. Coeficiente de empuxo no repouso. Bom, eu tenho o K0. O K0 é essa relação aqui, ó, Ni dividido por 1 menos Ni. Então, vou fazer aqui, ó, igual a Ni dividido por 1 menos Ni. 0,5. Então, o que quer dizer isso? K0 igual a 0,5.
que a tensão efetiva horizontal vai ser a metade da tensão efetiva vertical. Tá? Então, tensão efetiva horizontal vai ser igual a K0, 0,5, vezes a tensão efetiva vertical, que é 25 kPa. Então, no plano vertical, em forma de tensão efetiva horizontal, vai ficar 12,5. E a vertical é 25. Vertical é 25 e a horizontal é 12,5. Tá certo? Aquela história. A tensão efetiva vertical não se transfere para o plano vertical em forma de tensão efetiva horizontal. Não é igual a poropressão. Poropressão vai ser o quê? 50 kPa em qualquer plano. Em qualquer plano. Tá? Então, a tensão total horizontal. O que é tensão total? Tensão efetiva mais a poropressão. Então, vai ser igual a tensão efetiva mais a poropressão. Tá certo, gente? Então, eu tenho agora como calcular o estado de tensões atuante no plano horizontal e o estado de tensões no plano vertical. Sendo que essas tensões que eu estou usando aqui são chamadas tensões principais. Não tenho tensões cisalhantes atuantes no momento, né? Até agora. E essa situação aqui é uma situação que axissimétrica. Se eu olhar tridimensional, a tensão efetiva horizontal, ela vai atuar nesse plano e nesse plano que está aqui, ó, vamos dizer assim, se eu estivesse aqui observando, entrando no plano do desenho, tá? Ó, no plano do desenho, aqui, ó, essa tensão aqui também seria igual à tensão efetiva horizontal de 12,5 calculada aqui, porque eu estou com uma situação axissimétrica, tá? Muito bem. Qual é a tensão principal maior? Nesse caso, total. É a tensão total vertical. Então, ó, a tensão total vertical, nesse caso, é a tensão principal maior. A tensão efetiva vertical, essa tensão total, né? Tensão total principal maior. A tensão efetiva vertical é a tensão efetiva principal maior. Tensão efetiva horizontal é a tensão efetiva principal menor. Tensão total horizontal é a tensão total principal menor. Esse nome principal é sempre por quê? Porque nos planos onde atuam essas tensões não há tensões de cisalhamento. Não há tensões de cisalhamento. Entendido, gente? Sim, professor. Agora eu posso também calcular aqui, ó, isso vai ser útil para a gente no futuro, a chamada tensão média, tensão efetiva média, nessa profundidade. Como que vocês acham que é calculada a tensão efetiva média?
vai ser a média das tensões efetivas principais, tá? Então, essa tensão efetiva média é a média das tensões efetivas principais. Então, vai ser, ó, sigma linha 1 mais sigma linha 2 mais sigma linha 3 dividido por 3. Sigma linha 1 mais sigma linha 2 mais sigma linha 3 dividido por 3. Nós acabamos de ver que sigma linha 1 é igual a quem? A tensão efetiva vertical. Não é isso? Sigma linha 1, tensão principal maior efetiva, sigma linha 1 é a sigma linha V, porque é maior do que sigma linha H. E a tensão principal menor? Nós vimos que sigma linha 3, que é a principal menor, que é o símbolo, é a tensão efetiva horizontal calculada, 12,5. Essa também é igual a quem? A tensão efetiva principal intermediária, sigma linha 2. Então, como a tensão efetiva média é a média das tensões efetivas principais, eu vou colocar aqui, ó, igual, são 3, né? 3 tensões efetivas principais. Então, vai ser igual a 25 mais sigma linha 2, 12,5, mais sigma linha 3, caso axissimétrico. Sigma linha 3 também é 12,5, mais 12,5, isso aí dividido por 3. Então, a minha tensão efetiva média de campo é isso aqui, ó. Isso aqui no futuro vai ser relevante para a gente, tá? Tensão efetiva média de campo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos continuar aqui no Excel. Deixa eu só tirar essa equação que está aqui. E agora a gente vai cortar esse elemento aqui, ó, esse elemento que está aqui a 5 metros de profundidade, para analisar um plano genérico. Então, vamos analisar a situação, o estado de tensões em um plano qualquer. Tá? Nós vamos cortar isso num ângulo de 30 graus. Aí, quando a gente corta no ângulo de 30 graus, tá? Quando a gente corta no ângulo de 30 graus, ó o que acontece. Eu vou cortar esse elemento, esse quadradinho, vou pegar, vou cortar, e vou observar o que acontece num plano inclinado. Ó, num plano inclinado, aqui eu tinha tensão efetiva vertical. Eu tenho, né? Tensão efetiva vertical. Aqui no plano vertical eu tenho a tensão efetiva horizontal. Num plano inclinado, vai surgir uma tensão que vai ser oblíqua. Então, deixa eu inserir aqui, ó. O que eu quero dizer? Essa tensão, vai ficar em azulzinho aqui, ó, ela vai ser inclinada.
Ou seja, eu não vou ter mais a condição que a tensão ela é normal ao plano. Ela vai ser inclinada, ela vai ter uma certa obliquidade. Tá? E aí, essa tensão inclinada, azulzinha que está aqui, a gente pode fazer uma decomposição dela, né? Tranquilamente. É melhor trabalhar dessa maneira. Vamos decompor essa tensão azulzinha aqui em uma normal ao plano e uma paralela ao plano. Tá? Então, essa normal e essa paralela são o quê? Componentes da tensão que é despertada nesse plano de inclinação alfa. Essa tensão paralela a gente chama de tal, tensão cisalhante, tal. Nesse caso, no plano alfa, nós vamos chamar de tal alfa. E a normal ao plano nós vamos chamar de, se a gente estiver trabalhando com tensão efetiva, de sigma linha alfa. Com tensão total vai ser sigma alfa. Tá certo? Então, agora, neste plano inclinado, eu vou ter tensão cisalhante tal alfa e tensão efetiva sigma linha alfa. Vou tirar aqui esses vetorzinhos aqui para não ficar muito poluído o desenho. Dessa brincadeira que vocês viram lá em mecânica dos sólidos, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu quero descobrir agora esse bendito tal alfa e esse sigma linha alfa, ou seja, o estado de tensões nesse plano. Eu quero descobrir o estado de tensões nesse plano. E eu tenho já a tensão vertical e a horizontal, já estão calculadas aqui, ó, né? Vertical 25 e horizontal 12,5. O que vai despertar nesse plano? Ora, basta fazer um equilíbrio de forças. Somatório de forças verticais igual a zero, somatório de forças horizontais igual a zero. Se eu fizer esses dois equilíbrios, eu vou ter duas equações e vou ter duas incógnitas. Quais são elas? Sigma linha alfa, tensão efetiva normal ao plano, e tal alfa. Duas equações a duas incógnitas, o problema fica resolvido, fica determinado, né? Tá? Então, ó, eu posso fazer aqui, espera aí. Ó, eu posso escrever essas duas equações aqui assim, ó. Somatório. Eita ferro. Somatório de forças verticais igual a zero. Aí eu pego aqui, quais são as forças verticais? Tem a tensão efetiva, multiplico pela área. A área que está aqui é a área inclinada, do plano inclinado, vezes cosseno alfa. Tá? É a força vertical aqui gerada pela tensão efetiva vertical. Tal alfa vezes A seno alfa é a componente vertical, tá? É a componente vertical da força cisalhante. É essa que está aqui, ó. Componente vertical da força cisalhante. Sigma linha alfa vezes a área cosseno alfa é a componente vertical da força normal efetiva. Força normal efetiva vai ter essa componente vertical de força, sigma linha A cosseno alfa, igual a zero. Então, aqui no plano vertical, a tensão efetiva horizontal. Aqui eu não tenho componente vertical, só horizontal, né?
Aí depois eu pego e faço somatório de forças horizontais. Igual a zero. Aí eu tenho sigma linha H vezes A seno alfa, área inclinada vezes seno alfa, essa área vertical, menos tal alfa A cosseno alfa, componente horizontal da força cisalhante, sigma linha alfa A seno alfa, componente horizontal da tensão efetiva normal, que é essa que está aqui, componente horizontal que está aqui. Então, eu tenho duas equações a duas incógnitas. Tem que resolver esse sisteminha. Resolvendo esse sisteminha de duas equações a duas incógnitas, eu tenho condições de escrever duas equações. Duas equações para o cálculo de quem? De sigma linha alfa, tensão efetiva normal ao plano, tal alfa, tensão cisalhante, paralela ao plano. Tá? Então, está aqui deduzido. Já posso calcular, certo? Tudo bem, gente? Tudo bem. Na mecânica dos solos, o esforço de compressão ele vai ser sempre positivo. Lá na área de estruturas, os professores usam a tração, o esforço de tração, como positivo e a compressão negativa. Na mecânica dos solos, o esforço de compressão, ou seja, o esforço normal de compressão, vai ser positivo, porque senão ia ter uma profusão de sinais negativos nos nossos cálculos. É melhor trabalhar com positivo. A tensão cisalhante com tendência de giro do elemento no sentido anti-horário será positiva, no sentido horário negativo. Tá? Então, essa é a convenção de sinais. Agora, nós vamos escrever essas duas equações, que elas vão depender de quem? Das tensões principais, né? No caso, sigma linha V e sigma linha H, e do ângulo alfa escolhido, né? Do plano que você está escolhendo para análise. Ok? Vamos escrever aqui. Então, vamos chegar... Deixa eu colocar um pouquinho para baixo. E vou escrever aqui, ó, estado de tensões em um plano qualquer. Tensão efetiva normal, tensão cisalhante. Tensão efetiva normal, tensão cisalhante. Tensão efetiva normal, a gente está chamando de quem? Sigma linha alfa. Tensão cisalhante, tal alfa. Para calcular isso, a gente precisa da inclinação do plano, né?
Então, vou colocar isso aqui para cima. Inclinação do plano. É a inclinação alfa. No caso aí, 30 graus. 30 graus. Então, eu vou colocar aqui em graus, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em graus. E vamos converter isso para radianos, porque aqui no Excel ele vai trabalhar com radianos. Inclinação do plano em radianos. Basta multiplicar esse 30 por π e dividir por 180, né? Então, ó, vou converter em radiano, igual a 30 vezes π dividido por 180. Tá aqui. Tensão efetiva normal no plano. Olha a equação. A equação é essa. Então, vamos lá. Igual. Abre parênteses. Tensão efetiva vertical mais tensão efetiva horizontal dividido por 2. Tensão efetiva vertical mais tensão efetiva horizontal dividido por 2. Mais tensão efetiva vertical menos tensão efetiva horizontal dividido por 2, cosseno de 2 alfa. Tensão efetiva vertical menos tensão efetiva horizontal. Depois eu faço divisão por 2, vezes o cosseno de 2 vezes alfa dividido por 2. Tá? Então, já tem a tensão efetiva normal ao plano. 21,875. 21,875. Tensão cisalhante. Igual. Tensão efetiva vertical, 25. Menos a tensão efetiva horizontal. Vezes o seno do 2 vezes alfa. Deixa eu acertar aqui, ó. Seno. Dividido por 2. Tá? Tenho aqui, então... Ô, professor, Sim? por que você está dividindo por 2 no final? Oi? É porque, Por que você está dividindo por 2? é porque sigma linha V menos sigma linha H dividido por 2. Ah, tá, beleza. Tá bom? Então, esses valores aí, ó, eu tenho estado de tensões num plano qualquer. Então, vocês começaram a aula de hoje sabendo apenas calcular a tensão efetiva vertical, 25. Agora, vocês já sabem calcular a tensão efetiva horizontal. Para tanto, eu preciso do coeficiente de Poisson, não é isso? Aí eu calculo o coeficiente de puxo no repouso, eu tenho a tensão efetiva horizontal.
Posso calcular também a tensão efetiva média. Beleza. Agora, vocês têm também o seguinte, agora eu corto o elemento, uma inclinação alfa, e eu tenho estado de tensões em um plano com uma determinada inclinação alfa. A representação gráfica disso, gente, é o que vocês viram, acho que vocês já viram, que é o círculo de Mohr. É a representação gráfica desse estado de tensões. Então, se a gente traçar justamente para esse exercício, tá? Se a gente traçar aqui, ó, o círculo de Mohr, eu tenho aqui os eixos tal, vertical, né, o eixo das ordenadas, e sigma' nas abscissas. Se eu pego aqui, ó, esse círculo que está aqui, qual é o diâmetro do círculo? Qual é o diâmetro? É o cisalhamento? Olha só, a tensão efetiva principal maior é 25, certo? É 25, certo? 25 está onde? Está aqui, ó, nesse extremo, com a tensão cisalhante nula. É um plano de tensão cisalhante nula. É a tensão principal maior, que é a vertical no caso. Qual é a tensão principal menor? 12,5, que é a horizontal. 12,5. Captaram? Então, aqui, ó, nesses dois planos, ó, nessas duas extremidades do círculo de Mohr, eu não tenho tensão cisalhante, é zero a tensão cisalhante, tem apenas tensão de compressão, que é positiva na mecânica dos solos. Tensão efetiva de compressão principal menor e a maior. A diferença entre esses valores aqui vai ser o quê? O diâmetro, né? Então, o diâmetro não é igual a tensão efetiva vertical menos a tensão efetiva horizontal? E o raio? O raio, qualquer criancinha sabe que é o diâmetro dividido por 2. 6,25. Qual é a tensão cisalhante máxima? Em um determinado plano vai existir uma tensão que a gente chama de tensão cisalhante máxima. Aqui, ó, tensão cisalhante máxima. Qual é o valor dela? Justamente o raio do círculo de Mohr, 6,25. Tá? 6,25. Se eu pego o raio, que ó, é sigma' menos sigma' dividido por 2, e multiplico pelo seno de 2α, então aqui eu tenho esse pontinho A, eu marquei como? Eu marquei com 2α aqui, ó, ou seja, 60 graus, no nosso caso. Então o raio, que é essa distância daqui até aqui, ó, o raio,
vezes o seno de 2α dá esse 5,41 calculado. Ou seja, é esse valor que está marcado aqui, o círculo de Mohr. Então, geometricamente aqui, fazendo a geometria do problema, eu tenho exatamente o valor calculado com a equação deduzida. Então, isso mostra que o círculo de Mohr representa graficamente as equações que foram deduzidas a partir do equilíbrio de forças. E o que seria a tensão normal? 21,875, ó. Essa distância daqui, da origem até aqui. Que vai ser o quê? Ó, o diâmetro, quer dizer, o diâmetro não, né? Sigma linha 1 mais sigma linha 3 dividido por 2, ou seja, a distância da origem até o centro do círculo de Mohr. Tá certo? Que é o quê? É o raio mais sigma linha H. Então, dá sigma linha V mais sigma linha H dividido por 2. Mais esse pedacinho aqui, que é o raio vezes o cosseno de 2α. Então, dá 21,875. Tá? Então, está aqui geometricamente posicionado o pontinho que representa o estado de tensões no plano com inclinação alfa. Eu tenho que marcar 2α. Agora, se eu mudar a inclinação do plano, por exemplo, se eu colocar aqui um plano 45 graus, 45 graus, se eu marcar 2α, vai dar quanto? 90 graus. 90 graus vai ser o plano onde atua quem? A tensão cisalhante máxima. Que é quanto? 6,25, que é o raio do círculo de Mohr. Se eu colocar o plano numa inclinação alfa igual a 0, vai atuar quem? Tensão cisalhante nenhuma, 0. E a tensão efetiva normal ao plano é quem? 25. 25 kPa, que é a tensão vertical. Entenderam, gente? Viram que legal? (90 graus). O que seria 90 graus? Tensão principal menor, ou seja, com a inclinação de 90 graus, eu tenho quem? A tensão atuante no plano vertical. A 0 graus, tensão atuante no plano horizontal. A 45 graus, estado de tensões no plano de tensão cisalhante máxima. A 30 graus, o que pede o exercício. Captaram? O professor Rodrigo Camargo fez um aplicativo, né? Vocês têm isso aí? Ele foi professor de vocês? Ele passou para a gente, professor, mas só quem tem Play Store que conseguiu baixar. Ele não disponibilizou para Apple, não. Então, nesse aplicativo ele faz justamente isso, né? Aí ele faz bonitinho o desenho do círculo de Mohr e tudo mais. Então, o que é o círculo de Mohr? Resumindo a história. Ele representa o quê? O estado de tensões em um plano qualquer. Nesse caso particular que está aqui, nós estamos trabalhando em 2 dimensões, está bidimensional. Por que a gente está trabalhando bidimensional? Porque o nosso probleminha, ele ficou simplificado, aqui ó,
por conta da situação axissimétrica, onde a tensão principal intermediária é igual à tensão principal menor, sigma linha H. Então, tendo a condição axissimétrica, eu fico com a minha análise simplificada bidimensional. Graças a Deus, se fosse tridimensional, ia dar um trabalhinho maior, tá? Ia dar um trabalhinho maior. Bom, deixa eu salvar isso aqui. Hoje, dia 9/2/22. Beleza, gente. Agora, só antes de terminar a aula, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Isso aqui, então, ó, foi o que nós fizemos, tá? Aqui, eu tenho um gráfico que mostra a tensão vertical e a tensão horizontal. Então, imagina a situação que foi apresentada. A situação que foi apresentada, houve uma deposição, o solo normalmente adensado, né? Normalmente adensado. Ele não experimentou alívio nenhum durante a vida dele, vamos pensar assim, né? Então, essa tensão efetiva vertical é a máxima da história. Ora, eu posso encarar isso da seguinte maneira: a tensão efetiva vertical foi aumentando, e claro, a horizontal vai acompanhando o aumento da vertical. Sempre aquela história. A horizontal é K0 vezes a tensão efetiva vertical. Não é isso? É dessa expressão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui. Então, a inclinação dessa reta, se eu fizer tangente de alfa, vai ser quem? É K0, não é? Tá? Tensão efetiva horizontal é a vertical vezes K0. Então, a tensão efetiva horizontal vai crescendo junto com a vertical. Chegou num ponto A, vamos dizer aqui que em um determinado tempo, alguém veio e aliviou o solo. Então, promoveu um alívio. Alguém veio aqui, ó, e retirou, por exemplo, uma grande camada e o solo ficou o quê? Pré-adensado. Foi isso que vocês viram? O solo ficou pré-adensado, com uma determinada razão de sobreadensamento. Tá certo? O que acontece com o estado de tensões? Deixa eu parar a apresentação, porque agora tem um teatro. Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu colocar aqui minha imagem maior. Aqui. Então, olha só. O solo foi adensando, foi se deformando, tal. Aí, de repente, ele sofre um alívio. Ufa! Aliviou. Esse alívio de tensões, ele promove o quê? Uma tendência de expansão do solo. Expansão do solo. A tensão efetiva vertical foi aliviada. Só que a horizontal, ela sofre um pequeno alívio, só que ela permanece bastante, por quê? Porque agora as partículas vão atritar
tá? Segurando essa tensão horizontal. Ou seja, vai ter um efeito de tendência de expansão, uma mobilização de tensão entre partículas, de resistência entre partículas, mantendo a tensão efetiva horizontal pouco alterada. Então, a vertical mudou muito, mas a horizontal se alterou muito pouco, porque é mobilizado um atrito com essa tendência de expansão do solo. Entendido? Agora vamos lá. Vamos lá no gráfico. Então, ó, numa condição de solo fortemente pré-adensado, o que é um solo fortemente pré-adensado? Seria, por exemplo, uma razão de sobreadensamento superior a 4. Tá? Fortemente pré-adensado. Nota que a tensão efetiva horizontal, aqui no ponto B, ó, fortemente pré-adensado, ela é maior do que a vertical. Então, a tensão efetiva horizontal ela pode ser maior do que a vertical e ela vai se tornar quem? A tensão efetiva principal maior, sigma linha 1. E a vertical vai se transformar em quem? Sigma linha 3. Entenderam? Tá? Eventualmente, sigma linha H pode ser igual a sigma linha V por um pré-adensamento, tá? Uma condição de pré-adensamento. Agora, para o solo normalmente adensado, sempre eu vou ter a vertical como maior e a horizontal como menor, dado um K0, então, menor do que 1. Ora, então o K0 para o solo normalmente adensado será menor do que 1. Ou seja, a vertical vai ser a maior e a horizontal vai ser a menor. Agora, se o solo for fortemente pré-adensado, esse K0 vai ser maior do que 1, maior ou igual a 1. E aí a tensão efetiva horizontal começa a ser a principal maior. E levemente pré-adensado, vocês podem me perguntar, levemente pré-adensado. Levemente pré-adensado, o K0 geralmente vai ficar menor do que 1 também. Tá? Então, para ficar um K0 maior do que 1 e a tensão efetiva horizontal se configurar na tensão principal maior, há necessidade de um forte pré-adensamento. Tudo bem, gente? Agora, olha só, gente, só para finalizar tudo aqui, com chave de ouro. Nós calculamos o estado de tensões num plano com inclinação alfa, em termos de tensões efetivas. Tá? Esse círculo de Mohr aqui. Lembram? Sigma linha 1 foi 25, sigma linha 3, 12,5, sigma linha alfa 21,875, tal alfa 5,41, tudo no círculo de Mohr em termos de tensões efetivas. E se eu quisesse o círculo de Mohr em termos de tensões totais? Bastava deslocar esse círculo de Mohr com a poropressão, porque a tensão total é o quê? Tensão efetiva mais a poropressão. E veja que a poropressão é a mesma em todos os planos. Então, o círculo de Mohr de tensões totais, lógico que vai ter o mesmo diâmetro do círculo de Mohr de tensões efetivas. Por quê? Porque tudo fica deslocado num valor igual a U, né? Todas as tensões aqui normais ficam deslocadas em U. Então, se os dois círculos de Mohr têm o mesmo diâmetro, têm o mesmo raio, eu tenho a mesma tensão cisalhante, né? Então, não cabe falar assim, tensão cisalhante efetiva ou tensão cisalhante total, porque independente da análise em termos de tensões totais ou em termos de tensões efetivas, ela vai ter o mesmo valor, tá certo? Quando você fala de tensões normais, aí sim,
Tem a tensão normal efetiva e a tensão normal total. Mas em termos de tensões cisalhantes, não. Por quê? Porque a poropressão é a mesma em todos os planos. Entendido? Então, a tensão cisalhante aqui no círculo de Moore, tensões efetivas, no inclinação de 30 graus, vai ser 5,41. Também vai ser a mesma no círculo de Moore de tensões totais. Também vai ser a mesma, 5,41. E sigma alfa? Qual vai ser o valor de sigma alfa? É sigma linha alfa mais a poropressão, que é 50. Então, se eu calculei aqui sigma linha alfa, 21,875, sigma alfa vai ser quanto? 71,875. Captaram? Entendido, professor. Então, hoje nós fizemos uma grande revisão lá de mecânica dos sólidos, com a questão de ciclo de Moore, estado de tensões, agora aplicado à mecânica dos solos. Certo? Na próxima aula, que é a aula de amanhã, a gente já vai começar o assunto resistência ao cisalhamento.